Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí é onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores, aquele que dá sentido à nossa existência, através desta linda oração conclusiva das laudes. Oremos. Deus de bondade, que pelos vossos dons maravilhosos nos fazeis participantes dos bens eternos ainda nesta vida mortal, guiai-nos de tal modo nos caminhos deste mundo que possamos chegar à luz eterna em que habitais. Por Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, depois saltamos por versículo 11 ao versículo 32. Aproximavam-se dele todos os publicanos e pecadores para o ouvirem. E os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este acolhe os pecadores e come com eles. Propôs-lhes então esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e por lá esbanjou tudo quanto possuía, vivendo dissolutamente. Tendo gasto tudo, houve grande fome nesse país e ele começou a passar privações. Então foi servir a um dos habitantes daquela terra, o qual o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi ter com o pai. Ainda estava longe quando o pai o viu. Enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a mais bela túnica e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e encontrou-se. E a festa principiou. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos. Disse-lhe ele: O teu irmão voltou e teu pai matou o vitelo gordo, porque chegou são e salvo. Encolerizado, não queria entrar, mas o pai saiu e instou com ele. Respondendo ao pai, disse-lhe: Há já tantos anos que te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E agora, ao chegar esse teu filho, que consumiu os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o vitelo gordo. O pai respondeu-lhe: Filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e voltou a encontrar-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs,
O Evangelho de São Lucas, ou o evangelista São Lucas, é considerado o evangelista da misericórdia. São Lucas retrata este olhar misericordioso de Deus para com a humanidade. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. E no fundo, São Lucas, como todos os outros evangelistas e todos os outros apóstolos do Senhor, porque São Lucas foi um discípulo não de Jesus, ou seja, não conviveu diretamente com Jesus, e por isso é alguém que procurou transcrever aquilo que foram as experiências dos apóstolos. Mas a verdade é essa: São Lucas procura colocar por escrito esta experiência da misericórdia de Deus. E ao colocar por escrito a experiência da misericórdia de Deus, ao mesmo tempo quer despertar no coração de cada batizado, de cada cristão, este comportamento, esta atitude, ou seja, assumir este estado de vida, que é o estado de vida da misericórdia. Ou seja, ser misericordioso não é um comportamento isolado. Ser misericordioso é um estado. É algo que assumimos intrinsecamente nas nossas vísceras, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa maneira de ser e estar, na plenitude do nosso ser. Portanto, é de veras importante nós percebermos esta realidade fundamental do nosso caminho. Ou seja, que ser discípulo de Jesus é necessariamente ser misericordioso. E a misericórdia é a expressão do amor de Deus para com a humanidade. A misericórdia só pode ser possível num coração habitado pelo Senhor. E o tempo da Quaresma é o tempo em que nós queremos desabrochar em nós a virtude da misericórdia. Lembrem sempre, Aristóteles dizia, o velho e sábio Aristóteles dizia, que a virtude é uma disposição para o bem. Portanto, a virtude da misericórdia será necessariamente uma virtude que desperta no coração do batizado a capacidade de amar a maneira de Deus, porque a misericórdia outra coisa não é senão aprender a amar a maneira de Deus. E aprendendo a amar a maneira de Deus, vamos perceber então a atitude deste Pai, que é a expressão, é a tipologia para exprimir, para expressar, para referir aquilo que é realmente a virtude de Deus para conosco. E olhamos para estes dois filhos, ambos perdidos. E como é curioso que muitas vezes corremos nós o risco de pensarmos que quem está perdido é aquele que está fora. Mas a verdade é que muitas vezes, tanto o que está dentro como o que está fora, podem viver este estado de perdição, podem viver esta realidade no desencontro consigo, com Deus e com o outro, porque no fundo, e o texto desta tradução da Difusora Bíblica dos Capuchinhos, uma tradução antiga, centra aqui o olhar muito na questão do encontro. Este teu irmão estava desencontrado, voltou a encontrar-se, ou seja, estava perdido e voltou a encontrar-se. Então aqui está algo fundamental para a nossa caminhada, percebermos que estar em Deus é encontrar-se com Deus, contigo e com o próximo. Este encontro fará que então que nós descobramos a beleza, como dizia Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Este mundo só pode ser salvo na medida em que for habitado por Deus. Este mundo só pode ser salvo na medida em que for habitado pela presença do Altíssimo. Portanto, a beleza da Nossa Senhora, a beleza que Maria irradia, é a beleza que vem deste encontro com o Senhor. Percebemos, olhando para esse texto, há elementos que podíamos discorrer, mas o nosso tempo é breve, apenas para dizer como este jovem pede ao pai a partilha dos bens, ou seja, no fundo é alguém que vivia não feliz na presença daquele que mais o amava. E atenção, e o pai é tão amoroso que não coloca nenhum obstáculo ao pedido do filho. Ou seja, o pai quer fazer perceber ao filho que a liberdade que ele procura é uma falsa liberdade, é uma quimera, não é uma verdadeira liberdade, que a verdadeira liberdade consiste em conduzir e orientar a própria vida à luz daquilo que são os parâmetros estabelecidos pelo pai. E todas as vezes que nos afastarmos destes parâmetros, destes critérios,
então caímos numa grande falácia, numa grande perdição. Aí onde está, caro irmão e cara irmã, com a alegria, é bom refletirmos que dimensão da nossa vida nos identificamos mais com o filho perdido em casa, ou que dimensão, que área da nossa vida nos identificamos mais com o filho perdido fora. Então, mas a verdade é uma e única. Ambos perdidos em si mesmos, ou seja, e a realidade é essa, podemos estar no mundo perdido, mas se estivermos encontrados connosco e com Deus, não estamos perdidos. Mas a questão é, muitas vezes estamos perdidos em nós mesmos, nos nossos pensamentos, nos nossos critérios, na nossa autossuficiência, no nosso poder, na nossa arrogância, na nossa prepotência, e nos esquecemos daquilo que é fundamental. Outras vezes estamos perdidos, não só em nós, mas também fora de nós. Então é importante pensarmos e meditarmos profundamente nesta palavra. O Senhor esteja convosco, Ele que está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.